Será que já sentiu, alguma vez, aquela pontada de incerteza em relação a certas pessoas na sua vida? Especialmente agora, com a sabedoria que a idade nos traz. Parece que, de repente, as interações mudam, as conversas ficam mais superficiais. E há uma sensação estranha no ar, uma espécie de frieza disfarçada. É uma realidade dolorosa perceber que nem todas as relações envelhecem conosco da mesma forma. E que, às vezes, por trás de um sorriso educado, pode esconder-se uma corrente de ressentimento ou até mesmo um ódio silencioso. Sentir-se assim, confuso ou até magoado, é mais comum do que imagina. A verdade é que, à medida que envelhecemos, o nosso valor na sociedade, na percepção de alguns, pode parecer diminuir. Isso pode abrir portas para sentimentos negativos em quem nos rodeia. Mas como saber distinguir um desentendimento passageiro de algo mais profundo? Como identificar aqueles sinais subtis que o nosso próprio coração insiste em ignorar? Neste vídeo, vamos desvendar 7 sinais muito claros de que alguém pode, secretamente, nutrir sentimentos negativos por si. Tudo à luz dos insights poderosos de Carl Jung, um dos maiores pensadores da alma humana. Ele tinha uma compreensão profunda de como as nossas sombras e projeções afetam as nossas relações. Não é sobre paranoia, mas sim sobre autoconhecimento e proteção. Fique conosco até ao fim, porque o último ponto vai surpreendê-lo e poderá mudar a forma como vê certas situações. Vamos começar a desvendar esses sinais, um a um, com a calma e a clareza que a sua experiência de vida merece. O primeiro sinal, e talvez um dos mais difíceis de aceitar, é a evitação subtil e a ausência de contato genuíno. Pense naquelas pessoas que, antes, o procuravam para conversar, para partilhar um café ou simplesmente para uma visita rápida. Agora, parece que as chamadas diminuíram. As mensagens são sempre breves e as desculpas para não se encontrarem são cada vez mais frequentes. Não é uma rejeição aberta ou um confronto direto, mas sim um afastamento gradual, um evitar constante de momentos de verdadeira conexão. Podem aparecer em eventos sociais, mas mantêm uma distância segura. Trocam poucas palavras consigo, e a conversa parece sempre apressada, sem profundidade. Quando você tenta aproximar-se, sente uma barreira invisível. É como se estivessem ali, mas a sua presença genuína estivesse ausente. Jung falava muito sobre as nossas sombras, partes de nós mesmos que reprimimos e que, muitas vezes, projetamos nos outros. Se alguém tem uma sombra de ressentimento ou inveja em relação a si, pode achar difícil estar na sua presença porque você, de alguma forma, reflete algo que eles não gostam em si mesmos ou que desejam ter. A sua alegria, a sua vitalidade ou até a sua sabedoria acumulada pode ser um espelho para as inseguranças deles. Isso não significa que você seja a causa do problema, mas sim que a sua existência despoleta algo neles. Um exemplo prático disso é quando você encontra alguém num evento familiar. Em vez de se aproximarem para um abraço caloroso e uma conversa demorada, como fariam com outros, eles fazem um aceno rápido do outro lado da sala. Evitam o seu olhar, ou se aproximam apenas quando há outras pessoas por perto. Como se a presença de terceiros fosse uma barreira protetora. Eles podem até perguntar, como está? Mas a sua linguagem corporal, o olhar apressado e a forma como se viram para conversar com outra pessoa logo em seguida revelam que a pergunta não é sobre interesse genuíno, mas sim sobre cumprir um protocolo social mínimo. O que fazer quando se depara com isto? O mais importante é não internalizar essa evitação como uma falha sua. Entenda que a atitude deles diz mais sobre eles próprios e as suas lutas internas do que sobre si.
Não persiga essa pessoa, nem insista em forçar uma interação que não é bem-vinda. Proteja a sua energia. Em vez disso, concentre-se nas relações que florescem, naquelas pessoas que o procuram e que valorizam a sua presença. Respeite o espaço que lhe é dado e use esse tempo para nutrir as conexões que o fazem sentir-se amado e respeitado. Reconhecer este sinal é o primeiro passo para não se prender a relações que não o elevam. O segundo sinal é a crítica constante e a desvalorização das suas opiniões ou experiências. À medida que envelhecemos, acumulamos um tesouro de experiências e sabedoria. Mas algumas pessoas parecem ter uma necessidade incessante de desvalorizar o que você diz ou o que você fez. Não é uma crítica construtiva ou um debate saudável. É uma anulação. Cada vez que você partilha uma história, um conselho ou uma opinião, eles rapidamente encontram uma falha, minimizam a sua importância, ou sugerem que você está fora de moda, ou não entende mais como as coisas funcionam. Podem até usar um tom paternalista ou condescendente, como se estivessem a falar com uma criança, ignorando toda a sua vida de aprendizagem. Jung acreditava que as pessoas, muitas vezes, atacam nos outros aquilo que temem ou desprezam em si mesmas. Se alguém tem medo de envelhecer, de perder a relevância ou de se sentir ultrapassado, pode projetar esses medos em si, criticando a sua idade, a sua forma de pensar ou até as suas escolhas. É uma tentativa inconsciente de se sentirem superiores ou de controlarem a sua própria ansiedade em relação ao futuro. Para eles, a sua sabedoria e a sua presença podem ser um lembrete do que lhes espera ou do que eles sentem que lhes falta. Imagine que você está a contar uma história da sua juventude, ou a partilhar uma ideia sobre um assunto atual. De repente, a pessoa interrompe-o com um "Ah, mas isso foi no seu tempo. Hoje em dia é diferente", ou não, isso já não funciona assim. Você não está a par." Eles podem até rir de forma desdenhosa ou revirar os olhos, comunicando que a sua contribuição não tem valor. O que fazer? Primeiro, reconheça que essa crítica não é sobre a sua falha, mas sobre a insegurança deles. A sua experiência de vida é válida e preciosa. Não se sinta na obrigação de provar o seu valor a alguém que não está disposto a reconhecê-lo. Uma estratégia eficaz é simplesmente não se engajar na discussão. Você pode ouvir, acenar com a cabeça, e depois mudar de assunto ou direcionar a conversa para outra pessoa. Não se justifique, não tente convencê-los. A sua energia é demasiado valiosa para ser desperdiçada em tentar convencer alguém que já decidiu desvalorizá-lo. Lembre-se, o respeito é uma via de mão dupla. Se não o estão a dar, você não é obrigado a absorver as suas críticas. O seu valor não depende da validação de ninguém, muito menos de quem o quer diminuir. É um acto de amor próprio afastar-se desses diálogos. E agora? Vamos a um sinal que se liga muito a estas dinâmicas sociais mais profundas. A forma como somos ou não incluídos nos círculos, continuando o nosso olhar sobre os sinais que podem indicar sentimentos menos positivos. O terceiro ponto é a exclusão social deliberada ou o sentimento de ser um peso. À medida que a vida avança, as relações sociais tornam-se um porto seguro, um bálsamo para a alma. Mas há pessoas que, de forma sutil, ou até nem tanto, o deixam de fora de convites, de conversas, ou de planos que antes o incluíam naturalmente. Pode ser uma reunião familiar que foi planeada sem o seu conhecimento. Um passeio entre amigos que você só ficou a saber depois de já ter acontecido. Ou uma conversa de grupo, onde a sua presença é ignorada, como se não estivesse ali. A dor não é a da ausência de convite em si, mas a do esquecimento.
da invisibilidade, da sensação de que a sua presença é vista como um fardo, algo que diminui a diversão ou a conveniência para os outros. Carl Jung falava muito sobre a persona, a máscara que usamos na sociedade, e o quanto nos adaptamos para sermos aceites. Quando alguém nos exclui, está, de certa forma, a negar a nossa persona social e a projetar em nós uma imagem que eles criaram para si próprios. Talvez a de que somos velhos, lentos ou aborrecidos. Essa projeção pode vir do medo deles de envelhecerem ou de terem de assumir responsabilidades em relação aos mais velhos, o que os leva a afastá-lo para evitar esses desconfortos. É uma forma de não terem de confrontar as suas próprias preocupações com a passagem do tempo. Imagine que um grupo de amigos, com quem você sempre partilhou bons momentos, organiza um jantar ou uma saída, você fica a saber por terceiros, talvez por uma foto nas redes sociais, que o evento aconteceu e que você não foi convidado. Ou, se for convidado, sente que o convite foi feito por obrigação, sem entusiasmo. Talvez com um "se quiser vir, venha", que mais parece um "não venha", mas sinta-se à vontade para não vir. Quando você está presente, pode sentir que as conversas o contornam, que os olhos se desviam quando você tenta participar, ou que as piadas são feitas de forma que você não entenda. É uma forma de se sentir isolado, mesmo estando no mesmo espaço. Como lidar com isto? É crucial não implorar por inclusão. A sua dignidade é inegociável. Entenda que a atitude deles não define o seu valor social, mas sim a capacidade deles de serem empáticos e inclusivos. Em vez de se focar no que está a perder, concentre-se em construir e nutrir novas relações, ou em fortalecer as que já existem e são verdadeiramente recíprocas. Procure grupos de interesse, voluntariado, ou atividades onde a sua presença seja valorizada e a sua experiência apreciada. O mundo é vasto e há muitas pessoas que anseiam por uma conexão genuína. Não se prenda a quem o faz sentir-se invisível. A vida é demasiado curta para se sentir um extra na sua própria história. O quarto sinal é a passividade-agressividade e a sabotagem subtil. Este é um sinal insidioso, porque raramente é direto. A passividade-agressividade manifesta-se em atitudes como esquecer acidentalmente de lhe dar uma informação importante, prometer algo e nunca cumprir, ou fazer comentários sarcásticos disfarçados de piadas, que o diminuem em público. Pode ser uma conversa em que alguém, supostamente a elogiá-lo, o faz de forma a que soe a crítica, como "uau", para a sua idade, até que se veste muito bem, ou "que bom que ainda consegue fazer isso". A maioria das pessoas da sua idade já não tem energia. A sabotagem subtil pode ser adiar um compromisso importante que dependa de si, ou fazer algo de forma errada, sem querer, causando-lhe um problema. Jung nos falava da sombra, os nossos impulsos e emoções que não aceitamos em nós mesmos e que, por isso, se manifestam de formas indiretas. Se alguém sente raiva ou ressentimento por si, mas não consegue expressá-lo abertamente, talvez por medo do confronto ou por pressão social, essa energia negativa pode encontrar uma saída através de comportamentos passivo-agressivos. É uma forma de expressar o ódio sem ter de assumir a responsabilidade direta por ele. Um comportamento dissimulado que desgasta a sua paz de espírito. Pense numa situação em que você está a organizar algo importante e pede ajuda a alguém. Essa pessoa concorda, mas depois falha em pequenas tarefas cruciais, ou entrega o trabalho tarde demais, ou cometa erros que comprometem o seu esforço quando questionada. A resposta é sempre uma desculpa esfarrapada, uma falha de memória ou um "não era a minha intenção". No fundo,
Você sente que a intenção era, sim, prejudicá-lo de alguma forma, mas de uma maneira que nunca possa ser provada. Ou talvez, em conversas com outras pessoas, você perceba que essa pessoa fez comentários ligeiramente negativos sobre si, disfarçados de preocupação ou de anedota, mas que minam a sua imagem. O que fazer? Quando se deparar com passividade e agressividade, o mais importante é manter a calma e a lucidez. Não entre no jogo deles. Se é um comportamento de sabotagem, seja específico nos seus pedidos. Coloque tudo por escrito se for necessário e estabeleça prazos claros. Se as ações continuarem, perceba que a intenção é maliciosa e que não vale a pena insistir nessa relação para tarefas importantes. Em relação aos comentários sarcásticos, você pode optar por ignorar completamente ou responder com uma pergunta direta e inocente que os obrigue a explicitar a sua intenção. Como o que você quer dizer com isso? Ou, isso foi um elogio ou uma crítica? Isso muitas vezes os desarma, pois eles não querem ser expostos. É essencial proteger a sua reputação e a sua energia, distanciando-se de quem joga esses jogos. O quinto sinal, e este é bastante revelador, é a alegria ou satisfação quando você enfrenta dificuldades. Numa relação saudável, quando um amigo ou familiar passa por um momento difícil, a reação natural é de preocupação, empatia e, se possível, de apoio. Mas quando alguém nutre um ódio secreto, a reação pode ser surpreendentemente diferente, em vez de tristeza ou solidariedade. Você pode notar um brilho nos olhos, um sorriso discreto que aparece e desaparece rapidamente, ou uma relutância em oferecer ajuda. Podem até mesmo fazer perguntas que o façam reviver a dor, ou minimizar a sua situação, como se as suas dificuldades fossem triviais. Carl Jung explorou o conceito do complexo de inferioridade e como ele pode levar as pessoas a reagir com Schadenfreude, uma palavra alemã que significa prazer derivado da desgraça alheia, quando alguém se sente inferior ou invejoso. A sua dificuldade pode ser vista como uma confirmação de uma crença interna de que você não é assim tão bom, ou eu sou melhor que você. É uma forma distorcida de validação para eles. Uma elevação do seu próprio ego à custa do seu sofrimento. Este comportamento é um forte indicador de que a pessoa não torce por si e que, no fundo, a sua felicidade ou sucesso incomodam-na. Imagine que você partilha uma notícia sobre um problema de saúde inesperado, ou uma dificuldade financeira, ou até mesmo um contratempo em algum projeto pessoal. Em vez de um abraço de conforto ou palavras de apoio, a pessoa pode reagir com "Ah, é mesmo, que pena", com um tom que não condiz com a expressão do rosto, que parece quase aliviado. Podem até desviar rapidamente o assunto ou fazer uma observação que sugira que você já devia esperar por isso, ou que é o destino. Em casos mais extremos, podem até mesmo espalhar a notícia da sua dificuldade, talvez com um ar de preocupação, mas com uma clara satisfação disfarçada. O que fazer primeiro? Não procure consolo ou apoio em alguém que demonstra satisfação com a sua dor. É como procurar água num deserto. Mantenha a sua vulnerabilidade para as pessoas que verdadeiramente se importam. Quando perceber essa reação, reconheça-a como um sinal de alerta e ajuste as suas expectativas em relação a essa pessoa. Não partilhe os seus problemas futuros com elas, nem as suas conquistas. Proteja o seu coração e as suas informações mais sensíveis. A sua saúde emocional é mais importante do que a ilusão de uma relação. Lembre-se que as pessoas que amam não se regozijam com a sua dor. Elas a sentem consigo. O sexto sinal é a memória seletiva,
ou a reescrita da história para o prejudicar. Já se viu numa situação em que alguém parece esquecer convenientemente os seus atos de bondade ou os seus sucessos, mas lembra-se com clareza de qualquer erro ou falha que você tenha cometido. Ou pior, eles recontam eventos passados de uma forma que o pinta sob uma luz negativa, distorcendo a verdade para que você pareça culpado, descuidado ou menos capaz. Isso não é uma simples falha de memória. É uma escolha consciente ou inconsciente de usar o passado como uma arma contra si. Eles podem trazer à tona velhas discussões, erros que você já reparou, ou mal-entendidos que já foram resolvidos. Tudo para o manter numa posição de desvantagem. Jung falava sobre o ego e como ele pode ser frágil para algumas pessoas. Reescrever a história ou focar nos seus defeitos passados é uma forma de proteger o seu próprio ego, de se sentirem superiores, ou de justificar o seu ressentimento. É uma projeção das suas próprias inseguranças e do seu desejo de manter o poder ou a narrativa sob controlo. Especialmente se sentem que o seu envelhecimento lhes concede menos poder ou reconhecimento. Imagine que você está numa conversa de grupo e alguém traz à tona um erro que você cometeu há anos. Talvez algo que você já superou e que não tem mais relevância. Eles contam a história de uma forma exagerada, talvez adicionando detalhes que nunca existiram. Tudo para fazê-lo parecer menos competente ou menos confiável. Quando você tenta corrigir a narrativa, eles insistem que não, foi assim mesmo, ou você está a esquecer-se dos detalhes. O que fazer? Não se deixe enredar na teia deles de revisionismo histórico. Você não é obrigado a defender o seu passado para quem não quer vê-lo de forma justa. Uma estratégia é simplesmente afirmar a sua verdade com calma e firmeza, e depois mudar de assunto. Por exemplo, pode dizer: eu lembro-me disso de forma diferente, mas o importante é o que aprendi desde então, e virar a conversa para outro tópico. Não entre numa batalha de memória ou de factos, porque a intenção deles não é buscar a verdade, mas sim diminuí-lo. O seu foco deve ser no presente e no seu bem-estar futuro, não na defesa de um passado que outros querem distorcer. A sua paz de espírito vale mais do que qualquer discussão. O 7º e último sinal, e este é o mais surpreendente e talvez o mais difícil de aceitar, é a obsessão em apontar a sua idade ou fragilidades relacionadas à idade. Mesmo quando não é relevante, pode parecer inofensivo à primeira vista. Mas quando alguém constantemente faz comentários sobre a sua idade, sobre a sua memória, a sua energia, a sua aparência, ou qualquer limitação que a idade possa trazer, mesmo quando isso não está em discussão, é um sinal de alerta. Não é uma preocupação genuína, mas sim uma forma de o colocar numa caixa, de o definir pela sua idade e, no fundo, de o diminuir. Jung falava muito sobre a individuação, o processo de nos tornarmos o nosso eu completo e autêntico. Quando alguém está constantemente a apontar a sua idade, está, de certa forma, a negar a sua totalidade como indivíduo, reduzindo-o a uma característica física ou temporal. Este comportamento é, muitas vezes, uma projeção do próprio medo de envelhecer da pessoa, da sua ansiedade em relação à perda de juventude, ou até da sua necessidade de se sentir superior pela sua própria idade ou falta dela. É uma forma de desvalorizar a sua experiência e a sua contribuição, sublinhando apenas as suas supostas limitações. Pense numa conversa onde você partilha uma nova paixão, um curso que está a fazer, ou um projeto que iniciou. A resposta da pessoa é: "Ah, que bom! Para a sua idade, ainda ter essa energia é impressionante", ou "tenha certeza que não é demasiado para si". Com a sua idade,
O comentário pode parecer um elogio, mas a inclusão da idade como um obstáculo ou uma surpresa é o que o torna insidioso. Ou imagine que você esquece um nome por um segundo, algo que acontece a qualquer idade. E a pessoa diz: "Ah, a idade já não perdoa." Não é com um sorriso condescendente. O que fazer? A melhor resposta para esses comentários é desarmá-los com serenidade e bom humor, sem se ofender. Você pode responder com um "Sim, a idade traz sabedoria e novas paixões." Ou "A minha memória está ótima para o que realmente importa." Mude o foco da conversa para as suas capacidades, a sua vitalidade, a sua experiência, em vez de se deixar definir pela idade. Não permita que a visão limitada dos outros o defina. A sua vida é rica e plena, independentemente dos anos que tem. Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 7 sinais que nos ajudam a identificar quando alguém pode, secretamente, nutrir sentimentos negativos por nós, especialmente à medida que envelhecemos. Vimos a evitação subtil, a crítica constante, a exclusão social, a passividade e agressividade, a alegria na sua dor, a reescrita da história e a obsessão em apontar a sua idade. Todos estes comportamentos, inspirados nas profundas ideias de Carl Jung sobre a sombra e as projeções humanas, não são acidentais. Eles são, muitas vezes, manifestações de inseguranças internas, medos ou ressentimentos não resolvidos nas pessoas que os expressam. É crucial que você compreenda que estes sinais não são um reflexo de quem você é ou do seu valor, mas sim um espelho das lutas internas dessas pessoas. A sua idade, a sua experiência, a sua sabedoria e a sua presença são dádivas, não fardos, e devem ser celebradas. Lembre-se sempre, e este é o ponto mais importante que quero que leve consigo: o seu valor não diminui com a idade. Pelo contrário, a vida acrescenta camadas de riqueza e profundidade à sua alma. Pequenas mudanças na forma como você percebe e reage a essas dinâmicas podem fazer uma diferença enorme na sua paz de espírito e na sua felicidade. Não se sinta na obrigação de manter relações que o esgotam, o diminuem ou o fazem sentir-se invisível. É um ato de amor próprio e de respeito por si mesmo reconhecer esses padrões e decidir afastar-se ou limitar o contato com quem não o valoriza verdadeiramente. A sua energia é preciosa e deve ser investida em pessoas e atividades que o elevam, que o inspiram e que o fazem sentir-se amado e respeitado. O foco deve estar em cultivar relações genuínas, aquelas onde há reciprocidade, onde a sua presença é um presente e onde o seu bem-estar é prioridade. Procure pessoas que celebram as suas conquistas, que o apoiam nos seus desafios e que valorizam a sua sabedoria e a sua experiência. Não tenha medo de estabelecer limites claros com aqueles que o fazem sentir-se mal. Às vezes, o maior ato de coragem é dizer não a quem o prejudica, e sim a quem o faz florescer. A vida é um presente, e cada dia é uma oportunidade para viver plenamente, rodeado de pessoas que o fazem sentir-se bem consigo mesmo. Se estas ideias ressoaram consigo, se este vídeo o ajudou a ver certas situações com mais clareza, partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. Já notou algum destes sinais na sua vida? Como lidou com eles? A sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que estão a passar pelo mesmo. E se gostou deste conteúdo e quer continuar a receber insights para uma vida mais plena e feliz à medida que envelhecemos, por favor, deixe o seu gosto neste vídeo e subscreva o nosso canal. A sua participação é muito importante para nós e ajuda-nos a continuar a criar conteúdo que o ajuda a viver a sua melhor vida em todas as idades. Lembre-se, você merece ser feliz
e ser amado por quem você é. Viva a sua melhor vida em cada idade.